Vivendo o presente do futuro. E eis que cedo venho. Bem-aventurados aqueles que purificam suas vidas no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar com dignidade nas portas da Jerusalém celeste. Ficarão de fora os que agem como cães selvagens, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse capítulo 22, versículos 12, 14 e 15. Escatós e logia são duas palavras gregas que significam estudo sobre os últimos acontecimentos e a vinda de Cristo. Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo sobre todos os acontecimentos que antecedem a sua segunda vinda para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar. Apocalipse 1, versículo 7 e Daniel, capítulo 2, versículos 34, 35 e 44. O Apocalipse começou com a glorificação de Cristo na ressurreição, criando e convivendo com a sua igreja, representada nas 7 igrejas da antiga Ásia Menor. Apocalipse capítulo 1. Hoje, quase tudo o que era futuro já é passado, faltando apenas cumprir as promessas do arrebatamento da igreja e da segunda vinda de Cristo. Na história do povo de Israel, vemos Deus usando esse povo, o povo de Israel, na preparação para a primeira vinda de Jesus na manjedoura de Belém, da Judéia. A partir da ressurreição de Cristo, vemos a igreja sendo utilizada por Deus na preparação do mundo para a segunda vinda de Cristo. Logo após a instalação da igreja no Pentecostes, Deus permitiu a destruição do segundo templo e a dispersão do povo de Israel para as nações, pois até então Israel havia cumprido a sua tarefa em trazer Jesus ao mundo na sua primeira vinda, compromisso esse encerrado com a crucificação de Jesus. A destruição do templo para dar lugar à igreja está relacionada à promessa de Jesus: destruirei este templo e em 3 dias o edificarei. João 2, versículo 19. Vejo nas palavras de Jesus 2 fatos interessantes. No terceiro dia após a morte dele na cruz, o segundo templo de Jerusalém começou a ser substituído pelo corpo da ressurreição de Cristo. No Pentecostes, os templos do Espírito Santo, a igreja, substituiu o terceiro templo, como o véu do templo, separado em 2 partes. Deus saiu de lá para habitar nos templos do Espírito Santo, que é a igreja. Nos projetos de Deus, sendo que os judeus, havendo cumprido a sua tarefa em trazer Jesus encarnado ao mundo e encerrando a sua tarefa com a crucificação, no ano 70 o templo foi destruído e os judeus foram tirados para as nações para a igreja cumprir a sua tarefa, como diz Paulo na carta aos Romanos. Porventura Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da tribo de Benjamim. Porque se os gentios foram enxertados na boa oliveira, Cristo, o religamento dos judeus na boa oliveira acontecerá após a igreja encerrar a sua tarefa, isto é, a igreja é formada por gentios. Assim todo Israel será salvo,
Romanos capítulo 11, versículos 1, 24 a 26. Vivendo o presente do futuro. Israel ficou exilado nas nações do ano 70 até o ano 1948, somando 1878 anos de exílio, retornando ainda no tempo da igreja até completar a idade da sua última geração, citada por Jesus em Mateus 24, versículo 34. Mateus 24, versículo 34. Tendo como base o Salmo 90, versículo 10, sobre o tempo de uma geração, 70 anos. Israel completou 70 anos em 2018. Um fato curioso é que neste mesmo ano, cumprindo os princípios da unção em Israel, um descendente judeu ungido por um pastor a pedido de Deus foi eleito presidente do Brasil. Assim como Israel, antes da sua dispersão, ficou 37 anos no tempo da igreja até a sua dispersão, creio que a partir do ano 2018, a igreja está no tempo da última semana de 7 anos da profecia de Daniel 9, 27, aguardando o seu arrebatamento. A segunda vinda de Cristo para as nações acontecerá após o arrebatamento da igreja e suas bodas com o Cordeiro no céu. Após, a igreja descerá com Cristo para a terra. Apocalipse 19, versículos 7 a 9 e também versículos 11 a 14. No tempo da escatologia, o próximo acontecimento sobrenatural será o arrebatamento da igreja. Do arrebatamento até a segunda vinda de Cristo, o tempo de angústia na terra será incomparável a qualquer outro tempo. Já tem previsão de que no ano 2027, conforme profetizou o profeta Isaías em seu livro capítulo 30, versículo 26, e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes além do normal. Isaías 30, versículo 36. A previsão para 2027 é que o calor será tão forte que matará muita gente por desidratação. Apocalipse capítulo 16, versículos 9 a 11, diz que no trono da besta o calor será tão forte que os homens morderão as línguas de dor. Apocalipse 12, 5 diz que a igreja será arrebatada antes de todo esse sofrimento. Prezado ouvinte, e daí? Ser ou não ser de Jesus depende exclusivamente de você.